Hoje nós vamos falar de cirrose hepática. Na verdade, continuar falando. Hoje eu vou falar dos sintomas da cirrose hepática. Olá, eu sou a doutora Ana Ruth, médica, gastroenterologista e hepatologista. E no meu canal eu produzo conteúdos voltados para a saúde do fígado, a saúde do aparelho digestivo e qualidade de vida. Então, se você se interessa por um desses temas, já se inscreve no nosso canal para a gente continuar produzindo conteúdo e curte esse vídeo e ativa a notificação para receber os avisos quando a gente produzir outros vídeos, outros conteúdos. Hoje nós vamos falar de cirrose hepática, né? Na verdade, continuar falando, porque hoje eu vou falar dos sintomas da cirrose hepática. O que é a cirrose hepática? É uma doença crônica avançada do fígado, onde ele vai perdendo as suas funções. O que acontece? O tecido normal vai sendo substituído por tecido cicatricial. Esse tecido cicatricial, logicamente, não realiza as funções que o tecido normal realizava antes, né? Então, à medida que essa substituição acontece, essa substituição por tecido cicatricial, toda a arquitetura do órgão vai sendo prejudicada e isso traz diversas consequências. Ah, doutor, e por que acontece essa cicatrização? Por diversas causas, tá? Desde vírus, a gordura no fígado, álcool, medicamentos, outras doenças genéticas, autoimunes, enfim, a gente abordou isso num outro conteúdo que tá aqui no canal. Bom, hoje, falando dos sintomas, a gente lembra, os sintomas vão ser relacionados exatamente às funções que esse fígado vai perdendo. Mas, primeiramente, os sintomas que eu vou falar vão ser relacionados a uma coisa que acontece no fígado que chama hipertensão portal. Meu Deus, doutora, o que é hipertensão portal? Hipertensão portal nada mais é do que aumento da pressão no sistema porta-hepático, que é o sistema que irriga o fígado. Quando você tem um aumento nesse sistema, na veia porta, isso vai trazer consequências em outros órgãos também. Por exemplo, o fígado fica do lado direito alto do nosso abdômen. Do outro lado, do lado esquerdo alto do nosso abdômen, está o baço. Devido a esse aumento na pressão dentro do fígado, tá? Vai ter um aumento da pressão lá no baço que começa a crescer. Então, um dos sintomas que a gente tem, muito importante, é um dos sinais. Nesse caso, não vai ser um sintoma, é um sinal que o médico vai perceber, é a esplenomegalia. Só que essa esplenomegalia, que nada mais é do que o aumento do volume do órgão, aumento do volume do baço, ela vai trazer uma consequência que vai se manifestar em sintomas também, que é o comprometimento das células do sangue, porque o baço pode passar a desenvolver uma situação chamada hiperesplenismo, ou seja, além de aumentar de volume, ele aumenta também a sua função, então ele passa a destruir células do sangue de uma forma mais acelerada. Então, as plaquetas do paciente com cirrose, o paciente pode apresentar anemia, baixa de leucócitos, mas especialmente as plaquetas do paciente vão estar em níveis baixos. Então, essa é uma das consequências da hipertensão portal. E vai ter outras que a gente vai abordar já na sequência. Outra coisa que acontece é o aumento da pressão das veias dentro do estômago. Então, é um processo que a gente chama de gastropatia hipertensiva, tá? A gastropatia hipertensiva associada às varizes de esôfago, né? Que aí o esôfago, que é esse tubo que vai da boca até o estômago, ele começa a dilatar os seus vasos que ficam que o irrigam, né? Então começa a formar essas varizes no esôfago. Nada mais é do que dilatação das veias mesmo. Só que o risco aí é o sangramento, que é a hemorragia digestiva, ou seja, o paciente vomitar sangue. Então é uma coisa muito comum, é uma causa
muito comum de complicações da doença do fígado é a hemorragia digestiva alta. Alta porque é do estômago para cima, né? Então, tanto o estômago pode estar contribuindo, mas a principal causa é a rotura, ou seja, rasgar mesmo, sangrar essas varizes, estourarem e o paciente vomitar sangue, sangrar e apresentar uma hemorragia digestiva, que a gente chama de hemorragia digestiva alta, pode ser uma das complicações do paciente com cirrose hepática, complicações essas associadas ao processo que aconteceu devido ao endurecimento do fígado, que é a hipertensão portal. Então, aumentou a veia do sistema porta-hepático, aumento do baço, gastropatia hipertensiva, varizes de esôfago. Bom, vamos voltar agora para a disfunção, para uma outra função importante que o fígado tem, que é ligada à produção de fatores de coagulação, tá? Então, o fígado, além de muitos outros fatores relacionados a metabolismo, a desintoxicação, né? Ele tem a produção de fatores de coagulação. O que é isso, doutora? A coagulação, ela depende de diversos fatores. Existe uma coisa chamada cascata da coagulação, onde diversos fatores, mesmo dessa cascata, vão contribuir para que ocorra a coagulação do sangue, tá? Então, o paciente que não deixa de produzir, por exemplo, o fator 5, o fator 8 da coagulação, começa a comprometer essa coagulação e contribui mais ainda para o paciente apresentar hemorragias, tá? Então, vai aumentar mais ainda o risco, por exemplo, do paciente que tem varizes de esôfago vir a sangrar, porque ele já tem também, além da hipertensão porta, o distúrbio de coagulação. Relacionado ainda ao problema da coagulação, como sintomas você pode apresentar petequias, que são pontinhos vermelhos, né, na sua pele, geralmente aqui no tórax, né? Aranhas vasculares, que a gente chama spiders. As aranhas vasculares, que é isso, doutora? Também são marquinhas na pele que quando você aperta, a circulação volta do centro para a periferia. Então você sabe que aquilo ali é um problema vascular. Você pode ter ainda baqueteamento das unhas, né? Você tem umas unhas alteradas, meio achatadinhas, né? Que é típico do paciente cirrótico. Você vai apresentar, associado à circulação, eritema palmar. Eritema palmar é essa parte da mão, especificamente do paciente cirrótico, ela é mais vermelha, é um vermelho mais intenso, né, do que o resto da mão. Fica realmente mais localizada nessa coisa. Pode ser a mão toda, né, mas também é mais localizada nessa região aqui da palma. Bom, esses são alguns sintomas relacionados à circulação e coagulação. Tem outra função muito importante no fígado. É claro que num conteúdo só, num vídeo só, a gente não vai conseguir abordar tudo, mas os principais eu estou trazendo aqui. E um dos principais também é a produção de proteínas. E aqui a gente destaca a produção de albumina, tá? A produção de albumina do paciente com cirrose, ela é bem baixa. E a albumina, ela tem diversas funções também de carrear substâncias e de manter a pressão osmótica, ou seja, manter a parte líquida do sangue dentro dos vasos. Então, essa é uma função importante da albumina. Então, por que o paciente com cirrose, ele tem edema de membros inferiores, ou seja, a perna inchada, e tem aquela ascite, que é aquela barriga d'água, as pessoas conhecem como barriga d'água, porque houve um extravasamento de líquido de dentro dos vasos para o terceiro espaço, que a gente chama, tá? Então o paciente pode entrar num quadro chamado, isso aí já é um quadro mais avançado, chamado anasarca,
que é ficar inchado, completamente inchado, desde o pé, às vezes vai subindo, no caso do homem até a bolsa escrotal, vai indo e faz aquela ascite volumosa, né? E às vezes refratária até ao uso de diuréticos e outras complicações. Isso é facilitado, causado a princípio pela baixa dessa proteína, porque o fígado não está produzindo, ou seja, deixou de realizar a sua função de produzir proteínas. E aqui a gente está falando especialmente da albumina. Outro problema muito importante que pode estar relacionado a perda de algumas funções do fígado é a disfunção hormonal. O paciente com cirrose, ele pode apresentar, ou no caso do homem, ele pode apresentar rarefação dos pelos pubianos, tá? Ou seja, aquela parte que é bem peluda, ele vai caindo, vai ficando quase sem pelo, né? Perda da libido, ou seja, perda do desejo sexual, né? Vai apresentar ginecomastia, que é o crescimento das mamas, em função da não metabolização do hormônio masculino a partir do hormônio feminino. Então, toda essa metabolização acontece no fígado. Então, se o fígado deixa de fazer, esses sintomas começam a aparecer. Então, aqui a gente já falou de diversos sintomas da cirrose, fazendo a ponte sempre com a causa desses sintomas. Importante lembrar que esses são situações de uma doença avançada, tá? Da cirrose hepática, geralmente um child B para C, um child C, que é uma classificação de gravidade da cirrose hepática que a gente usa baseado nos sinais e em exames bioquímicos. Bom, além disso, é importante a gente lembrar que pode ter outras complicações, né? Complicações como encefalopatia hepática. O paciente, ele pode ter desde uma encefalopatia hepática leve, onde você só percebe distúrbio do sono-vigília, né? Alteração do sono-vigília, desse ritmo. Pode ter alterações de humor sutis, às vezes passa sutilmente pela família, diz, poxa, fulano anda tão irritado, né? E às vezes aquilo ali já é uma encefalopatia leve, que o paciente ainda não se deu conta que está associado ao problema do fígado, tá? E aí ela pode ir evoluindo, né? Até ter crises de nervoso, de quebrar as coisas, de não reconhecer os familiares, né? E aí evoluir, inclusive, para um sinal de torpor, né? O paciente fica sonolento, torporoso. E se esse quadro evoluir, o paciente pode evoluir para o coma, tá? E, consequentemente, para o óbito, né? Bom, nós temos que interferir, né? Nesse momento, nós temos maneira de manejar todos esses quadros, manejar através de medicamentos, né? É claro que um paciente que entrar em insuficiência hepática mesmo, se ele tiver indicações, nós vamos analisar dentro dos padrões utilizados, né? Dentro dos sintomas, da gravidade, botar ele para a fila do transplante hepático, se for o caso, e também dependendo da idade e de outras condições associadas que o paciente apresente. Então, essa avaliação, ela é individual e só pode ser realizada pelo médico especialista e, a partir daí, por uma equipe especializada, tá? Então, uma equipe multidisciplinar, no caso. Bom, a gente falou de diversos sintomas, complicações, pode ter ainda síndrome hepatopulmonar, onde o paciente tem complicações pulmonares devido ao problema hepático, síndrome hepatorenal, que é uma causa de óbito importante também, que o paciente complica a sua função renal em função da perda da função hepática, né? Ou seja, os dois órgãos entram em falência e aí realmente é um paciente já bastante grave, que tem que ser manejado dentro do hospital, né? Tem que estar internado, com cuidados intensivos, muitas vezes paciente de UTI mesmo, tá? Agora vamos voltar lá pro início, que assim, esse paciente é aquele que complicou, que primeiro apresentou alguns sinais, um spider, ele tem uma palmar, uma ginecomastia. Mas antes disso, o paciente passou por uma fase, antes dele começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas, o paciente passou por uma fase anterior, assintomática, onde ele já tinha a doença. A doença pode ser detectada nesta fase, que muitas pessoas têm e não sabem. E não sabem por quê? Porque não fazem aquela revisão anual dos seus exames com seu médico. Pode ser seu médico clínico, o seu clínico geral, pode ser o seu ginecologista, pode ser o seu endocrinologista. Enfim, o médico que lhe acompanha fazer o seu check-up. Porque se ele notar alguma alteração voltada para essa área, ele vai te encaminhar para o médico do fígado, tá? E no caso é o hepatologista. E que vai continuar a investigação, a abordagem nesses termos que eu estou falando aqui para vocês. Se você pega a doença numa fase bem inicial, assintomática, onde só foi notada ali, por exemplo, muito paciente às vezes chega com as plaquetas baixas. Aí a gente vai investigar, já tem sinais de cirrose, mas não tem nenhuma outra complicação. Ou seja, só o exame laboratorial já estava manifestando que o fígado não estava funcionando bem, né? O resto do corpo do paciente funcionando bem. E aí, então, por isso é tão importante fazer essa revisão. Existem exames, por exemplo, a elastografia hepática. Se você detectar alterações no exame de sangue, alterações no TAP, por exemplo, que é um exame de coagulação, alteração na albumina, ver que a proteína está baixa, alteração que eu acabei de falar das plaquetas, né? Então, você vai passar para investigar nos exames de imagem, na elastografia hepática. A elastografia hepática foi um avanço dos últimos anos, né, no diagnóstico por imagem dos problemas do fígado, tá? Da fibrose do fígado, que a fibrose do fígado pode ser classificada de 0 até 4. Quando você chega no nível 4 de fibrose, já é um fígado com cirrose hepática, só que às vezes aquele paciente ali é completamente assintomático. Então não é porque você não tem sintoma que você não pode ter a doença, pode sim, tá? Agora, se você começar a apresentar os sintomas, mais ainda você precisa procurar o especialista, que é justamente para fazer
o manejo adequado, a alimentação adequada, a redução do sal, enfim, diversas condutas que têm que ser tomadas para manter qualidade de vida e até te recuperar, porque existem também tratamentos antifibróticos, dependendo da fase que você pega a doença, que podem reverter um pouco essa fibrose, tá? Então, antigamente a gente... diagnóstico de cirrose era uma coisa fatal, era uma coisa envolvida em preconceitos, em discriminação, e hoje a gente sabe que não é nada disso, tá? Que pode ser associada a diversas causas, tá? E que tem muitas maneiras da gente garantir qualidade de vida para o paciente, dependendo da fase que a gente pegar a doença. E caso não tenha mais como manejar clinicamente do modo conservador, que a gente chama, aí tem indicação, dependendo da idade e de outras condições do paciente, indicar um transplante hepático que pode garantir uma sobrevida de muitos e muitos anos com qualidade de vida para esse paciente. Então é muito importante você estar atento aos sintomas, isso é muito importante. Eu esqueci de falar um sintoma muito importante relacionado à albumina, acabei de lembrar, que é a distrofia muscular, tá? O paciente perde muita massa muscular, então você tem um paciente, geralmente um paciente com doença avançada, vai ser um paciente emagrecido com perda mesmo da massa muscular, tá? Com aquela cite volumosa, edema, então aqui esse é o paciente clássico da cirrose avançada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido esclarecer, mas vocês podem já ativar o seu sininho para receber mais conteúdos. Então, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o seu sininho e curte o nosso vídeo. E até o próximo.